Você quer assistir o GP da Espanha de MotoGP 100% antenado no que está rolando por lá? Pois então você veio ao lugar certo, porque o Flag to Flag faz hoje uma prévia da corrida em Jerez de la Frontera. O traçado andaluz é um dos mais clássicos no calendário do Mundial de Motovelocidade. Já são aí 38 anos recebendo corridas de forma ininterrupta, e algumas dessas disputas são bem memoráveis. No ano passado a gente teve até uma boa briga entre o Pecco Bagnaia e o Brad Binder. Só que, historicamente, quem é boa mesmo em Jerez é a Honda. A fábrica japonesa soma 22 vitórias no traçado espanhol. Só que a gente já pode descartar a Honda até da briga pela vitória, né? Porque a realidade hoje é completamente diferente. A Honda, que fechou o ano passado na lanterna do Mundial de Construtores, está nessa mesma posição em 2024. Eles estão ali trabalhando para tentar sair do sufoco, mas até agora nada está dando resultado. O Alberto Puig, que é o chefe da equipe, admitiu lá em Austin que eles estão bem confusos, porque algumas coisas que eles entendem que foram efetivamente uma melhora, uma evolução na RC213V, não estão dando resultado na pista. Eles não estão conseguindo entender exatamente o porquê. Quando você vê as declarações dos pilotos, você dá aquela sentida de que o desânimo tomou conta mesmo. Todo mundo entende que é um processo de desenvolvimento, mas a julgar pelo que o Joan Mir falou na etapa passada, a Honda adotou um caminho diferente, um caminho errado nesse desenvolvimento. E agora tem que reconhecer que errou, voltar atrás e tentar achar um rumo correto. Mas isso tudo vai levar tempo. Então a Honda, a gente já sabe que não vai ser a grande vitoriosa do fim de semana. Mas quem provavelmente ali vai brilhar é a Ducati. Por que provavelmente? Porque tá brilhando aí nos últimos anos e a gente não tem motivo algum para esperar nada diferente. A Desmosed, seja lá em qual de suas versões, GP23 ou GP24, é uma boa moto, é uma moto competitiva e é uma moto que permite aos pilotos brigarem pela vitória. Só que a equipe de fábrica chega lá com os protagonistas trocados. Ao longo dos últimos anos, a gente tem visto Pecco Bagnaia ser o grande líder da equipe de fábrica da Ducati. Só que o 2024 dele não tá ali tão bom não. Ele reconheceu que fez as últimas corridas jogando na defensiva. Tá confiante de que pode mudar essa sorte em Jerez, porque venceu nos últimos 2 anos. Mas o fato é que hoje a equipe de Borgo Panigale tem ali como grande, eu não diria protagonista, talvez um coadjuvante de luxo na temporada 2024 é o Enea Bastianini, que é o piloto melhor classificado. Ele ainda não venceu, mas tem ido ao pódio ali com uma certa frequência, numa performance infinitamente superior ao que ele fez em 2023. Só que a gente tem que lembrar que o 2023 dele foi marcado por uma série de lesões, então meio que não conta, né? Só que quem tá mesmo brilhando na Ducati é aquele que brilhou já no ano passado e fechou o ano com um vice-campeonato, que é o Jorge Martin. Ele lidera o campeonato, lidera com uma boa margem, que matematicamente não dá a ele a certeza de sair de Jerez ainda na liderança. Mas a situação está confortável. Mas uma coisa que eu queria destacar, o Martin somou muitos mais pontos nessas 3 primeiras corridas de 2024 do que ele fez no ano passado. Pra gente ter a comparação certinha. Em 2023, nas 3 primeiras provas, ele acumulou 29 pontos. Nesse ano, ele já acumulou 80, uma diferença aí de 51 pontos. Se a gente olhar para o Pecco Bagnaia, por outro lado, ele somou 3 pontos a menos nesse ano do que ele fez no ano passado. No ano passado ele tinha 53 depois das 3 primeiras provas e esse ano tem só 50. Qual é o outra equipe que chega ali para tentar algum destaque, tentar de repente apagar uma certa impressão negativa? KTM. Aí você tá pensando assim, não, mas e o Acosta? Não, o Acosta não conta. O Acosta é outro problema. A KTM de fábrica teve um fim de semana muito ruim em Austin. Ela não brilhou nem com Brad Binder, nem com Jack Miller. Aquela moto que a gente estava vendo como uma protagonista do campeonato sofreu bastante nos Estados Unidos. Ninguém saiu satisfeito dali. Só conseguiu efetivamente ter desempenho com o Pedro Acosta, mas aí acho que está muito mais ligado ao fator o Pedro Acosta do que efetivamente a capacidade da RC16. A RC16 sofreu nos Estados Unidos e a gente precisa ver como ela vai se sair nesse fim de semana. Só que a KTM vai ter um reforço importante em Jerez, porque Dani Pedrosa, que é piloto de testes da equipe, vem para a corrida mais uma vez. Ele correu no ano passado, foi um destaque, largou em sexto, foi sexto na sprint, sétimo na corrida de domingo. É um cara que todo mundo fica feliz em ver de volta ali, porque para alguém que está aposentado, de repente você chegar e competir no alto nível que ele competiu no ano passado com os pilotos que estão ali na ativa, sempre chama muito atenção.
Então, Pedrosa tá aí de volta. E quem sabe a experiência dele, e não só a experiência de carreira, né? Mas a experiência que ele tem com o desenvolvimento da moto, ajuda a KTM a dar mais um passinho. Mas tudo bem, vamos falar de Pedro Acosta. Pedro Acosta tá brilhando na temporada. Eu acho que talvez, embora o Martin seja o líder do campeonato, eu acho que a grande estrela dessa temporada da MotoGP tem efetivamente sido o Pedro. Não dá pra dizer que ele tá surpreendendo. A gente tá falando de um cara que em 3 temporadas conquistou 2 títulos mundiais. Então não dá pra dizer que, nossa, que surpresa que ele tá aí brilhando na MotoGP. Porque não é uma surpresa. Talvez a gente não esperasse que fosse tão rápido. O Pedro Acosta tá mostrando uma capacidade de adaptação muito grande. Ele tá mostrando uma velocidade de aprendizado muito grande. O Hervé Poncharal, que é o chefe da Tech 3, né, que é a equipe pela qual ele corre, comparou o Pedro com Bob Esponja, porque ele disse que ele absorve tudo que você passa pra ele, ele puxa. Então, que ele é efetivamente essa esponjinha. O Hervé Poncharal, aliás, tá bem encantado com o Pedro. Ele gosta do Pedro Pessoa, gosta do Pedro Piloto, mas ele diz que ele não sabe explicar a performance. Que isso daí é completamente surreal e ele não sabe dizer o que tá acontecendo. Mas o fato é que Pedro Acosta pode conseguir nesse fim de semana uma coisa que só 3 pilotos conseguiram no passado. E 3 pilotos daqueles. Marc Marques, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa. Que é o quê? 3 pódios consecutivos na temporada de estreia na classe rainha. Se ele fizer isso, obviamente ele vai ser o piloto mais jovem a conseguir esses 3 pódios, porque ele já é o mais jovem a ter conseguido 2 pódios seguidos na MotoGP. Tem uma outra coisa, né, que a precocidade de Pedro Acosta pode fazer a diferença em 2024, que é, ele tem até o GP da Alemanha para bater o Marc Marques e se tornar o piloto mais jovem a vencer na MotoGP. Acho que a gente, acompanhando a MotoGP, a gente imagina que isso vai acontecer, né? Quem sabe em casa, veremos. Mas é sim um dos nomes fortes do fim de semana. Quem também vai chegar em Jerez com as expectativas elevadas é a Aprilia. A Aprilia, desde o começo da pré-temporada, mostrou que tem uma RSGP muito forte, mas o fim de semana em Austin deixou uma impressão para lá de positiva. Maverick Viñales já tinha ido bem em Portugal, mas em Austin ele foi absolutamente dominante. Ele foi muito forte na corrida sprint e na corrida de domingo ele teve uma saída ruim, né? Largou mal, despencou no pelotão, mas fez uma prova de recuperação muito boa, venceu com autoridade, fez história, porque ele é o primeiro piloto a efetivamente conseguir 3 vitórias na MotoGP por 3 marcas diferentes. Ele venceu com a Suzuki, venceu com a Yamaha e agora venceu com a Aprilia. Sim, eu sei, ele tinha vencido em Portugal na corrida sprint, venceu na corrida sprint em Austin, mas historicamente, né, nos recordes da MotoGP, no contexto histórico, só vale o que é feito no domingo. Então a história que o Maverick Viñales fez só foi no domingo, só foi no GP das Américas. Se é justo ou não, a gente pode debater outra hora, mas tem uma explicação para isso daí, que era para preservar os feitos dos pilotos do passado. Outra hora a gente fala sobre isso. Outro ponto, Yamaha. Como eu falei lá no começo, a Yamaha é a segunda construtora mais bem sucedida nessa pista, mas tal qual a Honda, chega para a corrida do fim de semana numa situação um tanto quanto complicada, né? A Yamaha é a penúltima colocada no Mundial de Construtores, tá sofrendo bastante nesse ano, mas a Yamaha me parece muito mais, ou talvez muito menos, desesperada. Por quê? A Yamaha entendeu que tinha um problema e a Yamaha está investindo em resolver esse problema. E como ela fez para tentar achar as soluções que a M1 precisa? Ela roubou uma galera da Ducati, né? Ela roubou uns funcionários da Ducati. O novo diretor técnico da Yamaha, ele veio da Ducati. Ele era braço direito do Didi Dalina. Então é um cara que está habituado a trabalhar com o melhor protótipo da MotoGP, que sabe mais ou menos para onde essa moto precisa caminhar. Então o que acontece? A Yamaha está chegando para a Espanha ciente de que os próximos dias vão ser muito agitados para eles, porque na semana passada eles fizeram um teste em Barcelona com o Cal Crutchlow, que é o piloto de testes na marca. Aí tem o GP da Espanha nesse fim de semana e na segunda-feira, logo depois da corrida, tem um teste da IRTA em Jerez de la Frontera. IRTA, a Associação Internacional das Equipes de Corrida, é um teste coletivo, aqueles testes que normalmente acontecem ao longo da temporada, testes de um dia. Então a Yamaha está feliz porque vai poder coletar muita informação para dar sequência às atualizações que eles estão planejando para, nas palavras de Máximo Meregali, um futuro não muito distante. A Yamaha lá atrás, lá no começo do ano, já tinha dito que a Yamaha tem um problema, a M1 não está na sua fase mais competitiva e a gente não pode esperar um bom desempenho na primeira parte da temporada. A gente está trabalhando, a gente está correndo atrás, mas bons resultados mesmo a gente só vai esperar na segunda metade. Como o regulamento mudou para esse ano, né, o regulamento de concessões,
a Yamaha tem uma certa liberdade a mais, não só para testar com os titulares, mas também para evoluir ao longo do ano. Ela vai poder, por exemplo, mexer no motor, que é uma coisa que ela não poderia fazer se esse regulamento de concessões não tivesse em vigor. Então, estão confiantes porque estão trabalhando, porque sabem que estão seguindo uma direção certa. O Fábio Quartararo já mencionou outras vezes que ele testou mais coisas, né, mais novidades ao longo de 2024, e a gente está em abril ainda, do que ele testou no ano passado inteiro. Então, está confiante no rumo que a equipe está tomando. Último ponto para destacar, Mark Marques. Por que Mark Marques? Porque Mark Marques está voltando para o início do inferno dele. Foi em Jerez de la Frontera que ele teve a queda que resultou na fratura do braço direito, que aí depois tiveram 4 cirurgias, uma ausência prolongada, um período de recuperação muito difícil, que juntou ali com a crise da Honda, e aí a vida dele virou um caos e a carreira dele virou uma bagunça, e ele não conseguiu mais os resultados com que ele estava habituado. Só que agora ele volta para Jerez podendo fazer as pazes com a corrida de casa. Por quê? Porque ele tem a melhor moto do pedaço, ele tem a moto campeã do mundo, ele tem uma moto que é capaz de levá-lo à briga pela vitória. Ou ele levar a moto para a briga da vitória. Vocês entenderam. Mark Marques tem provado ao longo da temporada que ele está se recuperando, que ele está se entendendo com essa moto. Foram 11 anos em cima de uma Honda, então tinha ali um período de transição difícil. A gente viu em alguns momentos da temporada o Pecco falando para ele assim, você ainda tá guiando com uma Honda. E ele mesmo assumiu que ele tinha alguns vícios de pilotagem que ele precisava melhorar. Tem conseguido fazer isso, a gente viu que ele liderou a corrida em Austin também. Teve um problema de freio, caiu, não conseguiu completar a prova, mas tem mostrado que está cada vez mais e mais em forma. Mark Marques é sempre Mark Marques, né? Então não dá para descartar, não dá para dizer que não vai vencer, não vai estar na briga pela vitória. Tem esse componente especial aí de fazer as pazes com um lugar que foi tão marcante negativamente para a carreira dele. Então é um motivo a mais para a gente ficar de olho. Eu vou deixar aí na tela os horários da MotoGP no fim de semana para você não perder nadinha da programação. Mas me conta aí, já que é a estreia do Flag to Flag, o que vocês querem ver aqui no canal? Sobre o que vocês querem que eu fale, quais os assuntos que vocês mais se interessam. A gente vai se falando. Até mais.